Glória a Deus. Louvamos, Pai, por esse momento. Te damos graça por este dia que estamos aqui mais uma vez para glorificar o Teu nome. Te exaltamos. Muito obrigado, porque sabemos que o Senhor é bom, sempre nos ouve. Obrigado pelas suas misericórdias que se renovaram nesta manhã, que nos deu possibilidade de estarmos aqui, sendo que muitos outros não conseguiram vencer a noite e o dia, Pai. Muitos neste momento estão lamentando a partida de outros. Nós estamos aqui. Muito obrigado, porque para nós é um privilégio estar a seu serviço, reconhecendo a cada dia que não somos apenas servos, somos teus filhos. E de acordo com o que está escrito no Salmo 90, no versículo 16, o Senhor fala que aos seus servos se dará a conhecer as tuas obras, mas aos seus filhos serão reveladas a tua glória. Muito obrigado, porque nós temos a possibilidade de conhecer a glória do Senhor. Nós temos a possibilidade de estar cada vez mais próximo de Ti, conhecendo-Te do jeito que Tu és na essência. Muito obrigado, Pai Santo. Te louvamos, te agradecemos. O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele quis falar sobre algo que aconteceu com ele, e ele se colocou como se fosse uma terceira pessoa. Ele disse que conheceu um homem que foi arrebatado, não sabe se foi no corpo ou fora do corpo, ao terceiro céu. Ele teve uma experiência tão real que ele não soube descrever se foi uma visão ou se foi uma visitação legítima, verdadeira, se ele mesmo foi levado ao terceiro céu. E ele, para não ter que falar coisas maiores, ele disse que conheceu um homem. Eu vou ler esse texto porque eu quero falar um pouquinho sobre isso. Considerando, pois, Coríntios 12, 2 Coríntios capítulo 12, considerando, pois, ser necessário que eu vos exponha as minhas glórias, embora não seja vantajoso orgulhar, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente. Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Nesse homem me orgulharei, mas não em mim. Ele estava nesse momento, o apóstolo Paulo se auto-separou das duas personalidades que ele tinha. A personalidade alma e espírito e a personalidade corpo. Ele não se colocou, ele sabia que naturalmente seria impossível ele reconhecer aquelas coisas que ele viu. Quando nós falamos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, o corpo, o nosso corpo físico,
não tem como compreender o que é justiça, paz e alegria. São atributos que a nossa alma e o nosso espírito compreendem. Justiça, paz e alegria não são vividos no corpo físico. Quando nós nos encontramos angustiados, tristes, desanimados, desesperançosos com algumas coisas que não acontecem, que a gente se mantém em esperança, em espírito, nós podemos observar que tem alguém que está querendo aparecer mais que o outro, que é o nosso homem velho, o nosso homem que espera que as coisas aconteçam no mundo natural. E às vezes, por não acontecer no mundo natural, existe uma certa frustração. E essa frustração nos leva cada vez mais ao abate, a estar abatido, desanimado. O profeta Davi chegou um momento e perguntou para sua própria alma: por que estás abatido, ó minha alma? Por que você não se lembra de que de Deus vem o seu socorro, que Ele é o seu socorro bem presente? Por que você, no momento que está tendendo a ficar abatido, você não se lembra que Ele não te desampara, que Ele não dorme, que Ele está sempre com você, que Ele nunca, a palavra fala que ainda que uma mãe tenha coragem de deixar um filho recém-nascido, uma mãe não faz isso, mas ainda que fizesse, no entanto, Ele jamais nos deixaria. A palavra fala isso. Deus meu, Senhor meu, Senhor nosso, nós sabemos que nós necessitamos do Senhor a cada instante. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por angústias, por ver o mundo trilhar um caminho que nos entristece. E às vezes essa angústia que sentimos é porque nós temos a consciência de que podemos fazer mais do que temos feito para impedir que as pessoas andem nessa direção, a direção do abismo. Nós temos visto as pessoas caminharem na direção do abismo. Porém, ao invés de tomarmos posição dentro daquilo que nós já entendemos para poder agir, nós ficamos angustiados ao ver essas coisas. Essas coisas nos entristecem porque a gente sabe que deve agir e não age. E às vezes a gente pergunta a Deus por que a gente é tão covarde, por que a gente não se posiciona como filho do Altíssimo, já que o mundo aguarda com grande expectativa a nossa manifestação. Por que nós esperamos tanto? Por
que nós esperamos tanto para fazer com que sejamos vistos? Por que a gente fica tão retraído, sendo que nós temos nas mãos a palavra, nós temos o Espírito que nos mostra a palavra quando é preciso e nos traz a palavra à boca quando é necessário? Por que então que nós não tomamos posição para manifestar ao mundo o que somos? O nosso homem natural, ele fica cada vez mais apegado às coisas naturais. E pelo fato de estar apegado às coisas naturais, a gente às vezes não consegue avançar nas coisas do Espírito. Mas a palavra fala que nós somos Espírito. Nós somos Espírito. Não andemos segundo a carne, andemos segundo o Espírito, porque nós somos Espírito. E aquele que é Espírito, ele anda como o vento que sopra. O vento que sopra não sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas nós insistimos em comandar os nossos passos. Isso tem distanciado o propósito que está à nossa frente. O propósito, ele está à nossa frente da mesma maneira que uma semente tem todo um comando do que ela vai ser quando ela for lançada na terra. Aquela sementinha, quando você lança ela na terra, ela sabe exatamente o que ela tem que fazer até concluir a sua missão, que é morrer. Porque se ela não morrer, a árvore não vai nascer. Então, essa sementinha, se ela for uma mangueira, ela sabe que ela precisa crescer, morrer, crescer, dar folhas, dar galhos e dar o fruto, para depois esse fruto continuar fazendo o papel dele, que é voltar a ser uma semente, e essa semente voltar a agir de acordo com o que ele foi criado para ser. A nossa vida normalmente não corre da mesma forma que o rio corre para o mar, naturalmente, porque nós impedimos a nossa liberdade, o nosso livre arbítrio nos impede de seguir o fluxo natural de chegar ao mar. Naturalmente nós éramos para fazer isso, desde o nosso nascimento. Mas aí a gente tem uma alma, um espírito, um corpo, que cada um às vezes quer ir para lados diferentes. O corpo quer uma coisa, a alma quer outra coisa, e o espírito está de lá clamando: Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai, Abba, Pai. O espírito só quer retornar ao Pai, porque ele não consegue respirar fora do Pai. Por isso que ele diz: Abba, Pai, Abba, Pai. Ele só quer o Pai. O Espírito que está em nós só quer o Pai. Por isso ele clama: Abba, Pai. E a gente fica olhando para um lado, olhando para o outro. O que eu faço? Eu vou realizar meus projetos, eu vou fazer aquilo que eu sempre sonhei,
ou eu vou ouvir o meu espírito, ou eu vou atender a expectativa da minha alma para fazer aquilo que ela tem vontade. O que é que eu faço? Essa insubmissão nos deixa cada vez mais em dificuldade. O apóstolo Paulo, quando ele afirma: nesse homem me orgulharei, não em mim mesmo, ele está falando isso. Aquele homem que foi ao terceiro céu em espírito, para Paulo, ele é orgulho para ele. Aquele outro que ele fala em Romanos 7, aquilo que eu quero, eu não faço, faço aquilo que não quero. Em Romanos 7 ele fala isso. Então, ele fala de duas pessoas aqui em 2 Coríntios capítulo 12, que é o homem que foi ao terceiro céu. E ele fala em duas pessoas também lá em Romanos 7, que é aquele homem que quer uma coisa e que o Espírito quer outra, que ele quer fazer uma coisa, porém ele não faz aquilo que ele quer fazer, faz o que ele sabe que detesta, que ele não deveria. Mas de que maneira nós fomos orientados pela palavra de alinhar essas vontades diferenciadas entre um e outro? Nós fomos orientados que nós só temos um jeito: aquele que está forte precisa ser enfraquecido. E a maneira voluntária de enfraquecer aquele que está botando a cara de fora e que está cada vez mais forte é cortar suprimento. Cortar suprimento. Sabe o que é cortar suprimento? Jejum. Cortar suprimento é tirar a sua fonte de energia. Se você tira a fonte de energia daquele que quer e insiste em aparecer, então ele vai ser obrigatoriamente enfraquecido. A única maneira que nós conseguimos alinhar nosso espírito, alma e corpo no mesmo propósito, na mesma direção, é se a nossa alma, com o nosso corpo, que é representado pela carne, é chamado de carne, a nossa alma associada ao corpo, a palavra fala que é a nossa carne. A nossa carne, se nós caminharmos na direção dela, ela certamente nos levará para a morte. E eu não estou falando de morte, aquela morte que te leva, quatro pessoas pegam no caixão e te levam para o cemitério. Não é essa morte, porque na Bíblia essa morte não existe. Essa morte, se você achava que isso é morte, na Bíblia, pela palavra, isso não é morte. A única morte que a Bíblia considera é a morte eterna, morte, separação de Deus. É a morte que vai te deixar separado eternamente do seu Criador. Imagine o que é tentar respirar não tendo o oxigênio. Se nós tentarmos respirar por alguns instantes,
Se tentarmos respirar por alguns instantes e não respirar, sabe o que acontece? Nós morremos. Agora imagina você estar numa condição onde você tenta respirar eternamente e não morre. Imagina, você já está numa condição onde você precisa respirar e você não consegue respirar eternamente. Foi colocado aqui por algum dos profetas, pelo próprio Jesus, é como o fogo que não se apaga, é como o verme que nunca morre. Essa é a sensação de um espírito separado eternamente de Deus. O espírito separado eternamente de Deus vai ter exatamente as sensações que foram colocadas aqui. Jesus, para nos fazer entender o que é viver separado eternamente de Deus, ele precisava de ilustrar naturalmente essas coisas. Ele precisava de mostrar de forma que a nossa alma pudesse compreender. Então ele precisou usar exemplos naturais. Ele precisou usar fogo que não se apaga. É um exemplo natural, porque nós sabemos muito bem o que acontece com o fogo quando nós queimamos a pontinha do dedo. Num fósforo, quando você queima a pontinha do dedo, você sabe a sensação que é ter parte do seu corpo queimado. Então ele precisou mostrar, olha, é como um fogo que não se apaga. É como um verme comendo a sua carne que nunca morre. Este foi os exemplos, algumas maneiras que foi utilizado para nos fazer entender o que é uma vida eterna separado da presença de Deus. Nós ficamos imaginando que o inferno é o simples fato de estar em um lugar muito quente, onde tem um caldeirão pegando fogo, onde tem essas coisas insuportáveis. A gente imagina o inferno assim. O inferno maior que nós enfrentaríamos é a separação de Deus, que nós somos parte dele. Então nós não fomos feitos para viver separado dele. Então o simples fato de viver separado já é a maior das angústias, porque hoje nós temos atrativos que suprem essa ausência. Os atrativos naturais hoje do nosso dia a dia suprem a ausência de Deus. Nossos afazeres, os lazeres que nós escolhemos fazer às vezes. Então, a distância de Deus é suprido agora por essas coisas. Agora, quando essas coisas não existirem, e a única coisa que você tem é a presença dele, e a presença dele for retirada eternamente, aí nós vamos saber, na verdade, o que é viver sem Deus, o que é viver separado. O apóstolo Paulo, quando ele relata que ele viu coisas inefáveis,
indescritíveis, coisas que existem no mundo espiritual, que é o mundo verdadeiro para nós, que nós pertencemos. Não teve como ele explicar. Ele só pôde dizer uma coisa: olha, para mim seria incomparavelmente melhor, vazar daqui. Por quê? Porque ele tinha plena convicção, já tinha visitado aquele lugar, aonde reina a paz, a harmonia, a felicidade, o regozijo, a plenitude, a autossatisfação, o amor completo em todos os aspectos, onde nada falta, tudo abundante, onde as lágrimas não existirão mais. Então ele visitou esse lugar e falou: para mim seria incomparavelmente vazar daqui e estar lá. Porém, para vós é importante que eu permaneça. Para nós é importante permanecer, porque muitos que não terão a possibilidade de estar neste lugar conosco eternamente, dependem de nós. Eles dependem de nós. E nós estamos cada vez mais acomodados, satisfeitos com o nosso dia a dia, mas e o propósito? E o propósito? Onde é que fica? Para que eu estou aqui? Para que as misericórdias de Deus foram renovadas esta manhã e eu estou participando delas? Para quê? Para passar mais 24 horas comendo, bebendo, dormindo, descansando? De novo? E amanhã de novo? De novo amanhã? De novo depois da manhã? De novo semana que vem? E de novo ano que vem? É para isso que nós estamos aqui? Não. Não é para isso. Nós precisamos estar cada vez mais preocupados com essas coisas, para que no momento que seja preciso, nós estejamos prontos para agir. Eu às vezes fico angustiado por saber algumas coisas que eu deveria fazer e não conseguir avançar nessas coisas. Às vezes me angustia. E às vezes essas coisas é notada na gente. As pessoas que estão ao nosso redor percebem que tem algo de errado, que não está indo naquela direção que deveria. Por quê? Essa tristeza que às vezes nos abate, ela só consegue ser amenizada quando a gente volta para a fonte. Já que eu não consigo transportar com aquilo que tenho recebido, então eu vou continuar me alimentando na fonte, porque lá na fonte eu estou cada vez mais protegido e amparado. Então, se eu fico na fonte, se eu me mantenho na presença, então eu vou
estar cada vez mais seguro e cada vez com a bateria bem cheia e completa, para que, se houver uma emergência, eu estou pronto. Cada um de nós, eu acho que deveria ir nessa direção, porque se nós formos olhar a vida, por exemplo, dos apóstolos, dos primeiros cristãos da igreja primitiva, esses homens, depois que eles tiveram contato com Jesus, nenhum deles continuou seguindo a sua vida do jeito que era. Nenhum. Todos eles pegaram rumos diferentes. E às vezes nós temos essa percepção de que nós temos que trazer nossos talentos para aquilo que eu tinha quando eu estava completamente na direção, sendo comandado pelo mundo afora. Eu tenho que trazer aquilo para a igreja. Como muitos cantores, às vezes, que são convertidos, e essas pessoas querem vir para a igreja e querem seguir o mesmo ritmo. Tudo que ele fazia lá, agora ele é gospel. Sendo que a direção não é essa. De repente ele foi chamado para outra coisa. Não tem nada a ver com aquilo que ele está querendo. Mas ele não, ele era um cantor, então eu tenho que ir para a igreja e continuar cantando na igreja. Ou seja, seguindo a vida do jeito que era. Quando nós olhamos a vida dos cristãos, principalmente esses mais conhecidos, né? Paulo, Pedro, Tiago, que nos escreveu as cartas, e a gente se inspira nessas cartas deles, porque essas cartas nos ensinam a caminhar do jeito que eles caminharam, mas nós simplesmente queremos estar cada vez mais no comando da nossa própria vida. E isso é desviar o rio do fluxo natural. Este comando que nós às vezes nos tomamos a direção, impedem o rio de caminhar no fluxo natural. É como aquele que está no rio e caminha com as próprias pernas dentro da água. Ele tem total comando da vida dele. Mas quando ele chega num lugar onde o pé não bate mais no chão, ele é levado pelo rio. E nós não temos permitido que isso aconteça conosco. Não temos. Eu li um pedacinho aqui de Romanos 7, para que a gente feche essa parte. Romanos 7, a partir do versículo 15. Pois não compreendo o meu próprio modo de agir.
Porquanto o que quero, isso não pratico, entretanto, o que detesto, isso me entrego a fazer. Ora, se faço o que não desejo, tenho que admitir que a lei é boa. Nesse sentido, não sou mais eu quem determina o meu agir, mas sim o pecado que habita em mim. Porque sei que na minha pessoa, isso é, na minha carne, não reside bem algum. Porquanto o desejar o bem está presente no meu coração, contudo, não consigo realizá-lo. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem realiza, mas o pecado que reside em mim. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus, contudo vejo uma outra lei agindo nos meus membros, guerreando contra a lei da minha razão, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em todos os meus membros. Miserável homem, miserável ser humano que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Quem? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De modo que eu mesmo com a razão sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Essa batalha nós sempre vamos enfrentar. Ela só vai acabar no dia que o nosso corpo for carregado para o cemitério. Aí cessa a batalha. E aquele que foi o vencedor durante o trajeto é que vai determinar a minha vida futura. Amém? Amém. Porém, o apóstolo nos dá o consolo no primeiro versículo do capítulo 8 de Romanos. Há um consolo. Portanto, agora, neste momento, não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não foi essa a finalidade desta pregação desta noite, trazer condenação para você. Não foi. A finalidade principal é você cada vez mais estar consciente de que você depende dele. Que a sua autossuficiência só te leva para o inferno. A sua autossuficiência não te leva, não é capaz de tirar você da onde você se encontra para onde você pretende ir. Pela própria força, jamais. É por isso que nós precisamos lançar a mão daquele instrumento que equilibra as coisas, que é o jejum. O jejum, ele equilibra as forças que estão sobressaindo mais que as outras, que as forças naturais. Quando essas forças sobressaem, então eu lanço mão da ferramenta do jejum para poder equilibrar, colocar os dois veículos para andar na mesma velocidade, porque a nossa mente, ela é como se fosse um veículo a 120 por hora, mas a nossa prática é como se fosse um veículo a 20 por hora. Então, o jejum terá a possibilidade de alinhar as velocidades dos dois veículos.
alinhar as velocidades. E para nós continuarmos seguindo e tendo possibilidade de crescimento legítimo no Espírito, nós precisamos equilibrar essas velocidades. Com essas velocidades equilibradas, nós poderemos chegar a qualquer lugar. É como um automóvel com farol aceso andando no escuro. Eu não consigo ver 10 quilômetros à frente, mas os 50, 100 metros que eu preciso percorrer, a claridade do farol me mostra. Então é isso aí. Nós só precisamos entender isso. Eu preciso manter o farol aceso para poder saber quais são os próximos passos que devo seguir. Vocês perceberam que essa é uma estratégia, inclusive, de Deus para nós? Se você observar aos profetas do passado, principalmente Abraão, Deus nunca falava tudo o que ele tinha que fazer. Ele sempre falava aos pouquinhos, por parte. Por que ele falava por parte? Porque se ele falasse tudo, ele tinha grande possibilidade de estragar o plano dele. De eu mesmo estragar o plano que ele tinha para mim. Então ele me dá um passo, ele me mostra alguns passos, aqueles passos ali, se eu caminhar dentro do que ele me mostrou, então ele me dá mais passos. Abraão, sai da tua terra, vai para um lugar que eu te mostrarei. Vai para onde te mostrarei. Abraão se submetia, então agora você segue até chegar o momento da promessa, onde ele recebeu o filho, onde as estrelas do céu seria a descendência de Abraão. Mas até então foi um passo de submissão, um passo de obediência, um passo de submissão, e aí ele conseguiu caminhar. E conosco não pode ser diferente. Nós não temos como fazer diferente se ele mostrar mais do que nós temos capacidade de andar. A gente às vezes fica triste porque sabe pouco, né? Como que, se Deus sabe de tudo, por que ele não fala para mim logo o que ele quer de mim? Por que ele não fala o que ele quer de mim? Você quer saber o que Deus quer de você? Tem uma coisa que ele quer de você. Uma coisa que ele quer de você. Todos que estão aqui, ele quer uma coisa. Você quer saber o que ele quer? Entra no teu quarto, fecha a porta e fala com ele. Mateus 6,6. Entra no teu quarto, fechando a porta, então você vai orar ao seu Pai e Ele vai te falar o que Ele quer de você. Então o passo 2 vai nascer lá no quarto. O 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 10, o 1000. Amém? Te louvamos, Pai Santo. Nós sabemos que por nós mesmos nada podemos. Nós sabemos, Pai, que somos dependentes do Senhor 24 horas por dia. A cada instante que nós vivemos, nos movemos e existimos por causa da tua misericórdia. Muito obrigado pela tua paciência conosco. O Senhor é muito paciente. Te agradecemos, Pai, porque estamos aqui e temos esperança de concluir essa noite
e amanhã estar vivo novamente, para estar cada vez mais atento à tua vontade. Obrigado, porque assim almejamos. Porém, se a tua vontade for diferente, nós aceitamos, porque nós sabemos que o Senhor quer para nós o que é melhor, mais que aquilo que eu compreendo e posso imaginar, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca penetrou em coração humano o que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Te louvamos, te agradecemos por esta noite. Muito obrigado.